Agora, aproveitando aí a temática que você falou de futuro político e tal, é, a convivência da família Lucena sempre foi no PSDB, com os Cunha Limas. Como é que está a relação das duas famílias? De fato, houve o distanciamento por conta do seu pai e, de fato, a distância está nesse nível ainda hoje? Ou como é que está a convivência de vocês? Não, sempre houve muito respeito pela história. Meu pai foi vice-governador através de Ronaldo Cunha Lima, do Poeta. Sempre tem um carinho muito especial por todos da família. Eu fui sócio de Ronaldinho Cunha Lima aqui na Sim. Domus Hall, no Fest Verão. Nós sempre tivemos uma aproximação muito forte na política e na vida pessoal também acabou que a gente sempre teve essa relação. Recentemente, é, a filha de Fabiano Lucena, meu primo, namora com o Vítor Cunha Lima. Ou seja, até as relações pessoais também sempre foram muito intrínsecas. Naturalmente, em 2014 houve um afastamento político, né? Todos sabem que houve, pelas questões daquele momento, onde, como eu falei aqui, a senadora Daniela tem o seu direito natural de ser candidata à reeleição. O senador veneziano vai ter o seu direito natural de uma candidatura à reeleição. E naquele momento de 2014, onde Cássio Cunha Lima estava disparado nas pesquisas para governador, ele então como senador, ele optou em colocar na chapa o deputado federal Wilson Santiago, que tinha inclusive disputado com ele 4 anos antes, tinha ficado 1 ano e pouco no Senado, no período que Cássio estava naquela Aquela briga da da justiça. briga da justiça, e ele optou por Wilson Santiago, que ali deixou realmente uma mágoa, uma rusga política, que até hoje, não estou dizendo que a gente guarda rancor, pelo contrário, eu me encontro com o Cássio lá em Brasília, a gente sempre se cumprimenta com o Pedro, com o Diogo, com o Marcelo, a família, a gente, o Ronaldinho, sabe, a gente sempre mantém o respeito, mas politicamente houve um distanciamento. Em 2020 eles não nos apoiaram para prefeito, né, optaram por Rui Carneiro. Em 2024 também a família Cunha Lima optou por outros projetos políticos. Então a parte política realmente não existe mais afinidade nenhuma nesse sentido. Obviamente, claro que na política a gente nunca pode deixar as portas fechadas para ninguém. Eu já vi aqui, dentro da própria política de Campina Grande, os maiores rivais eram os Cunha Lima com os Vitais, os Veneziano e Vitalzinho, e agora estão juntos. Da mesma forma que os Ribeiros também já tiveram seus problemas com os Cunha Lima lá atrás e voltaram a se juntar, bem como outras classes políticas que foram rivais e antagônicos durante muito tempo acabaram se juntando na política. Mas hoje realmente existe uma separação política entre o clã Cunha Lima e o clã Lucena, até demonstrado nas últimas eleições de posições que cada um optaram, mas o respeito é o mesmo. Recentemente eu estava no almoço lá no Gulliver, mas eu e meu pai estava a Dona Glória lá, a gente foi lá dar um abraço nela, tem um carinho especial, porque a gente tem uma história também, né? Minha mãe foi vice-governadora junto com Cássio Cunha Lima, meu pai foi candidato a senador na chapa com Cássio Cunha Lima na reeleição dele. Nós tivemos os maiores embates políticos da história do Poeta na época de 90, né, na época de 94, junto com Antônio Mariz e Humberto Lucena. Nós tivemos naquela briga que houve entre Zé Maranhão e Ronaldo Cunha Lima na convenção. Nós tivemos em diversos momentos juntos, mas realmente desde 2014, naquele momento, houve uma ruptura Exato. política. Quase 11 anos, né? É verdade, 11 anos que houve esse distanciamento. Vamos para a nossa fotografia, Glaubinho, por favor, em nome da Pizzaria Pimenta Nativa. Eita! E aí já a foto já ficou mais extensa. Aqui tem um irmão aqui, Matheus, esse aí eu conheço. Esse aqui que eu tô falando, ó, que é o filho de Janine, que tem um... Tá vendo que ele estava nessa celebração da Basílica, e os meus filhos foram depois para a posse lá em Cabedelo, porque nesse dia tanto teve a posse de Cabedelo como teve a de João Pessoa, né? Então meus filhos foram para posse do prefeito Cícero no Espaço Cultural, e depois foram comigo para Cabedelo, e ele já veio desde cedo, já quis vir logo desde o começo. Então ele acompanhava o prefeito Cícero nas carreatas, todos os momentos era até a gente brincou com ele, rapaz, eu acho que você vai ser reprovado por falta este ano. Mas assim, a família abençoada, graças a Deus, minha mãe é esse esteio da gente também,
Foi uma eleição onde mostrou que a união da nossa família fez a diferença também, de tudo que nós passamos. Muita Por força. mais que eleitoralmente, aparentemente foi uma eleição, em termos de voto, relativamente fácil, mas pelo contrário, foi a eleição mais difícil por tudo que nós passamos, pelo momento difícil que minha mãe passou uma semana antes do primeiro turno, mas isso fez com que a gente se fortalecesse mais ainda como família. Isso aí é um retrato e um momento histórico para todos nós, que demonstra que exatamente quando a gente tem fé, e foi exatamente na Basílica, né, que a gente começou o nosso dia primeiro, agradecendo, pedindo proteção e sabedoria para os próximos 4 anos como gestor, né, como continuidade do mandato, mas isso demonstra muito nossa relação, né, com uma relação de muita unidade, muito respeito entre a gente, não tem, que às vezes acontece em família de briga, de inveja, porque um é deputado, o outro não é, tal, não existe isso, sempre foi algo que, pelo contrário, quando eu decidi ser candidato, meus irmãos me abraçaram, foram para a rua junto comigo, assim como minha mãe, assim como meu pai, assim como todos nós sempre fizemos em todas as campanhas políticas, quando um de nós foi representante, ou que foi alçado a poder concorrer a alguma vaga, alguma disputa eleitoral. Você tocou num ponto que de fato deve ser muito difícil para a família de vocês, que é o ponto da dificuldade que vocês tiveram durante essa eleição, mas também seu pai passou também por outra provação um pouco mais para trás ali, em 2005, que também foi algo assim que envolvia família, que envolvia eleição, que envolvia política. Então vocês tiveram isso 2 vezes dentro da família de vocês e de fato deve ser um momento muito difícil, né? E vocês tiveram que superar 2 vezes, né? Como é que tu olha pro teu passado agora e pro presente, ver essa questão e o que é que você acha que é fundamental para conseguir superar um momento desse? A união que a gente tem e a fé em Deus, né? Isso não foram fáceis os momentos que nós passamos. A gente, em 2005, nós estávamos, meu pai tinha acabado de sair da prefeitura, onde houve aquela Operação Confraria, né, que acabou também acarretando naquele momento na prisão dele, que no outro dia ele foi solto, mas se passaram mais de 10 anos para ele provar toda a sua inocência, né, no STF, em todos os processos. E tudo isso é difícil porque na política, os amigos, os verdadeiros amigos, eles chegam juntos e ficam lhe dando apoio, mas os adversários, eles tripudiam, né? Mas a gente tinha confiança e a plena certeza na inocência do meu pai naquele momento. Da mesma forma que eu tenho uma plena confiança e certeza da inocência da minha mãe. Foi uma decisão que eu considero atípica, vamos dizer assim, num processo eleitoral, com todo o respeito que a gente Só um tem que detalhe, sem ter. querer te cortar, mas já te cortando. Naquele primeiro momento, foi 20 anos atrás, né? E esse é um momento mais recente, então você teve 2 formas de ver aquilo. Uma certa maturidade, inclusive, dessa vez agora, né? Sem dúvida, e foi isso que também nos ajudou a enfrentar esse momento também, porque naquele momento, em 2005, eu tinha 24 anos de idade, e eu estava ali naquela minha fase ali de universidade, de, de noite na Laúça, de fazendo shows, e às vezes a gente se encontrava com alguém que, de vez em quando, queria tirar uma brincadeira mais ácida com a gente, e a gente tinha que se comportar e ter o discernimento e a serenidade de que não ia adiantar a gente ter certas discussões ou certas atitudes que poderiam, lá na frente, acabar atrapalhando a própria vida da gente. A gente sempre teve muita fé e união. E minha mãe sempre nos orientou, meu pai também, de que a gente não devia entrar nesse tipo de discussão de rua, de política, para poder se defender. Não era assim que a gente ia vencer essa batalha, era assim na justiça. E assim foi feito. E assim nós conseguimos provar toda a inocência daquele processo da confraria. E aconteceu agora, de novo, né, de uma forma abrupta, de uma forma que eu considero que não foi correta pelo processo eleitoral como um todo, uma prisão faltando 8 dias de um pleito de primeiro turno, com todo respeito às decisões judiciais, mas de um juiz de primeira instância, numa busca e apreensão dentro da casa de um prefeito, onde tem foro privilegiado, uma prisão depois da primeira-dama do município, onde muitos adversários, é bom deixar claro, inclusive
deputada Elisa Virgínia fez um pronunciamento na Câmara 2 meses antes, onde muitos adversários diziam que ia haver a operação. Então, se diziam é porque houve vazamento de alguma forma ou porque tinham conhecimento. Se você pegar em agosto, se eu não me engano, não sei exatamente qual dia, a Elisa Virgínia subiu na tribuna e fez um pronunciamento sobre isso, dizendo que estava tendo burburinho na cidade, que ela não queria acreditar que haveria uma operação da Polícia Federal contra o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. E faltando uma semana aconteceu. Ou seja, existiu o fundo de verdade, mas a gente não acreditava que poderia estar acontecendo isso nos bastidores, nem que a Polícia Federal ou algum membro da Polícia Federal poderia estar se submetendo a esse tipo de situação. Isso foi um caso. Então, assim, isso realmente abala, deixa a gente um pouco no emocional, um pouco abalado no dia, mas para você ver a força da minha mãe, né? Na reta final de campanha. Na reta final de campanha, e para você ver a força do meu pai e da minha mãe, a fé em Deus e a união da família. No momento que aconteceu, à noite tinha um debate da TV Correio, que era uma semana antes da eleição. Eu acho que nem os adversários acreditaram que meu pai iria. E eu, quando cheguei lá em casa, eu estava até num evento político lá em Santa Luzia, quando aconteceu. Meu pai ligou para mim 5 horas da manhã, dizendo que estava tendo uma operação lá em casa. E eu disse, estou correndo para ir agora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já não estava mais, e aí eu fui conversando, a gente naquele momento de abalo emocional mesmo, vários amigos vieram prestar solidariedade, né, ligação de gente do Brasil todo, o presidente Ciro Nogueira, Arthur Lira, Hugo Mota chegou logo lá em casa, assim, os amigos, Aguinaldo Ribeiro, todo mundo ali se colocando à disposição, naquele momento difícil da gente, familiares, e quando eu cheguei em casa, minha mãe não estava, e depois passou um tempo, a gente vendo a questão de como proceder juridicamente, tudo ali foi uma avalanche ali, um tsunami ali, e a campanha rolando, né? Esse primeiro momento, a primeira determinação, o pedido do meu pai foi dizer, Léo, não para a agenda de campanha, vai para cima. Aí foi Léo Bezerra para cima da campanha, enquanto a gente ia traçar as estratégias. Tinha um debate, tinha várias coisas acontecendo, estratégia jurídica, estratégia política, estratégia de todos os sentidos, estratégia emocional de como proceder. Então, a gente foi conversando e foi tomando algumas definições. E eu disse, meu pai, olha, eu acho que se o senhor não se sentir bem, confortável, não precisa o senhor ir para esse debate hoje, não. A gente vai ter ainda mais 2 debates. Daqui para lá a gente vai ter mais condições de tomar pé ou ver realmente que as coisas podem estar acontecendo, porque senão eu vou. E minha mãe, quando saiu, disse, você vai para o debate hoje. Disse a ele. Disse a ele, você não pode fugir não, que a gente não deve nada a ninguém e você vai para esse debate. E Nossa Senhora e Deus vai estar com você para lhe orientar e lhe iluminar. E assim foi. E foi assim, emocionante, porque quando a gente chegou ali na frente do Correio, tinha assim uma multidão de gente para poder nos receber, que deu aquela força espiritual, a força de pensamentos positivos. E ele se saiu muito bem, eu acho que ele ganhou aquele debate ali, porque todos achavam que ele viria que ele, mais massacrado. E ele realmente estava sentindo, mas ele saiu muito bem naquele debate. No outro dia de manhã a gente conseguiu visitar a minha mãe lá na penitenciária feminina, e estava marcado uma carreata, e ela disse, vamos para a carreata, porque aqui vocês não... E ela sabia da agenda todinha, né? Sabia da agenda toda, que ela sempre estava por trás das agendas, né, buscando organizar isso aí, melhor logística possível. Aí disse, pode ir para aqui eu estou bem, estou sendo super bem tratado aqui, já fiz amizade aqui, já fiz até minha ginástica. E assim foi, né, e a gente conseguiu passar por mais essa etapa de dificuldade. Não é fácil, né? Você ter essa informação, acordar com essa notícia, e o processo ainda vai correr, a gente sabe, mas eu não tenho dúvida que da mesma forma e a mesma fé que nós temos em Deus, na justiça, que inocentou meu pai da confraria, minha mãe também vai ser inocentada, e a gente vai sair mais fortalecido ainda de mais essa etapa na vida da gente.